Muito boa noite, bem-vindos a este momento de reflexão com a Palavra de Deus. Espero que todos se sintam bem neste momento, quando nós meditamos naquilo que é o poder da Sagrada Escritura nos nossos corações para a nossa transformação. Vamos iniciar esta reunião com o hino 109. Agora, a partir deste momento, vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que venha em nosso auxílio para podermos meditar na palavra, convencidos de que Ele que está connosco. Oremos então. Pai nosso que estás nos céus, estamos na Tua presença felizes, Senhor, porque nós sabemos que de Ti vem tudo o que nós necessitamos. Há as coisas que são comuns durante o dia, a comida, o descanso, o trabalho, tudo é importante na nossa vida. E agora, neste momento, nós vamos meditar na Tua palavra, exercer na nossa vida a Tua vontade, Senhor. Abençoa a todos os que nos estão a ouvir e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje vamos meditar na palavra de Deus num assunto que é muito comum a todos, porque é uma reflexão sobre o que é a palavra de Deus e porque é que ela existe. A Sagrada Escritura teve 40 autores inspirados por Deus e depois demorou mais ou menos 1500 anos a ser um livro, a terminar a sua conclusão, de forma a termos nas nossas mãos a Bíblia que temos hoje e que tão importante é para a nossa edificação espiritual.
O que é que sobressai no meu pensamento quando eu leio estas coisas, quando eu sei estas coisas? É que termos a Bíblia hoje connosco foi um milagre de Deus. Porque os autores, a maior parte deles, não se conheceram uns aos outros, ou se calhar todos, uns aos outros, mas todos estavam coordenados. Isto é a inspiração. Ora, se um livro demora 1500 anos a ser constituído, chegamos à conclusão que é um milagre de Deus que guardou, que inspirou, que segurou nas suas mãos para que nada se perdesse. Nós acreditamos, todos nós que somos crentes, acreditamos que o tempo passou, mas a inspiração do Senhor ainda hoje continua. Hoje nós tanto podemos ser inspirados por Ele no momento que estamos a refletir sobre a Sua Palavra, como eu estou a fazer agora, tanto podemos ser inspirados neste momento como buscar a inspiração da Bíblia. Por exemplo, uma pergunta que todos fazem, a mim fazem muitas vezes esta pergunta: qual é a origem da Bíblia? Como apareceu a Bíblia no mundo? Será que ela hoje tem a mesma importância que teve nos tempos de outrora? Será que a Bíblia perdeu algum valor? Nós só podemos ter certezas com a Sagrada Escritura nas mãos se encontrarmos as respostas dentro dela. Eu vou mostrar-vos um texto que se encontra em 2 de Timóteo, no capítulo 3, e no versículo 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Notem, a Sagrada Escritura aparece para fazer de nós uns obreiros. Obreiros de quê? Do bem. Nós, ao ler as palavras inspiradas por Deus às pessoas que escreveram, nós entendemos que estas criaturas tiveram um prazer imenso, de certeza, e até correram riscos de vida muitas vezes, mas não deixaram de estar ao serviço do Senhor. Hoje nós temos muita liberdade, ao falar da Sagrada Escritura, temos muita liberdade, mas eles não tinham. No entanto, renderam-se àquilo que foi a vontade de Deus. Hoje, a nossa existência hoje é exatamente a mesma coisa. Se nos rendemos à vontade de Deus, nós somos inspirados para toda a boa obra e nunca deixaremos de ser obreiros. Somos obreiros na nossa casa, somos obreiros no trabalho, somos obreiros na sociedade. De alguma maneira nós vamos sempre conseguir ser porta-vozes da Palavra de Deus. Há muitos textos que nos ensinam que a Bíblia é um livro que ainda hoje tem a mesma importância do que quando nasceu. O primeiro homem que recebeu inspiração, o segundo, o terceiro. Todos estes homens que falaram naquela altura tiveram uma grande importância nessa época e hoje eles continuam com a mesma importância. Não eles que não estão cá, mas aquilo que foram inspirados a fazer. Há um propósito sempre há um propósito de Deus para que nós possamos ser obreiros de valor na sociedade em que vivemos, no país onde vivemos, nos lugares onde vivemos, com as pessoas que contactamos. E precisamos sempre desta inspiração da Escritura, das suas palavras. Por exemplo, reparem, a Sagrada Escritura diz que nos foi oferecida, que nos foi apresentada para nós sermos instruídos em justiça. Notem bem, responder às necessidades daqueles que são nossos contemporâneos, das pessoas que por vezes vivem de uma forma aflitiva em busca de uma verdade, mas não a conhecem. Mas nós somos inspirados, capacitados para responder às dúvidas daqueles que têm dúvidas. Por isso, meus queridos que nos estão a ouvir, meus queridos irmãos que nos estão a ouvir, acreditem que o Senhor tem um propósito para a vossa vida, tem um propósito para a minha vida. E não somos mais uns do que os outros. Porque qualquer um de nós pode ser um instrumento nas mãos de Deus para levar outras pessoas a conhecer o Evangelho. Entre nós existe uma sabedoria que só pode vir da parte de Deus. Existe uma
uma devoção, uma sensação da presença de Deus em nós que só pode vir pelo Espírito Santo. Reparem, por exemplo, que na origem da Bíblia nós temos algumas palavras que são de uma sabedoria incrível. Por exemplo, há aqui em João, capítulo 17 e versículo 17, diz o Senhor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não nos dá outra orientação, não nos manda ir para outro lugar. Nós podemos encontrar tudo na palavra de Deus, santificar a nossa vida e ajudar outros a santificar a sua vida também. Uma vez que a santificação é uma decisão de nós próprios, não é uma decisão de outra pessoa por nós. Nem é uma decisão de Deus por nós. Santificar a nossa vida é uma decisão de nós próprios. Ele lhe diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É incrível, porque sabem que o Senhor Jesus estava a falar do Velho Testamento. Não havia Novo Testamento. Ele está a falar do Velho Testamento. O que quer dizer que os nossos irmãos de outrora serviram-se das mesmas palavras com que Jesus também se serviu quando ia aos Montes das Oliveiras orar, estudar a Sagrada Escritura de madrugada. E nós hoje estamos a imitar esses homens do passado e até o próprio Deus, quando pegava na Escritura e se debruçava sobre ela a aprender de si próprio, que é o mais interessante, não é? O próprio Deus aprendia de si próprio. Diz em Isaías, tem um texto extraordinário que diz assim: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. O que quer dizer, meus queridos irmãos, eu acredito que a Bíblia permanecerá pelos séculos eternos, mesmo já na nova pátria, como testemunho daquilo que foi o supremo sacrifício de Jesus pela humanidade e que pode mostrar a todo o universo que o Senhor faria qualquer sacrifício para nos trazer com Ele da melhor forma, educados para servir outras pessoas, para tratar bem todos aqueles que convivem connosco, para ser pacientes, para ser perdoadores, para nos estimularmos a ser criaturas que mostramos pela nossa vida a outras pessoas como é servir a Deus com o coração e até na nossa vida física, como Deus é determinante na nossa vida quando nós fazemos decisões em que o nosso coração se dobra diante dele. Reparem, todas as palavras mais sábias que a maior parte das pessoas que eu conheci e cheguei à igreja um jovem, todas as palavras mais sábias que eu recebi, todas elas tiveram uma inspiração muito profunda na Bíblia, até no trabalho. Eu lembro-me que em algumas situações na empresa onde eu trabalhava, havia pessoas que procuravam sempre momentos para eu poder falar um pouco da Sagrada Escritura. Tive testemunhos maravilhosos de coisas que eu ia aprendendo num dia e ao outro dia falava a outras pessoas. Tudo isto foi graças àquilo que foi na minha vida e pode ser na vossa, na de todos nós, o conhecer a palavra de Deus e achar que ela é um benefício para a nossa vida que provavelmente só vamos compreender certamente quando um dia chegarmos à eternidade. Eu queria contar-vos uma história muito interessante, ainda ler-vos um texto que se encontra aqui em Isaías 34:16, que diz assim: buscai o livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a minha própria boca o ordenou e o seu Espírito mesmo os ajudará. Todas as palavras que os profetas, que os apóstolos, que os homens inspirados, mulheres inspiradas ou profetisas, toda a sociedade, todos os seres humanos que Deus criou, as crianças, todas elas, em todo o tempo, deram louvor ao Senhor. Vejam este texto maravilhoso em que o Senhor diz: da criança de colo, do menino de peito, sai o perfeito louvor. As crianças podem ser inspiradas. Nós podemos ser, por exemplo, uma porta de entrada para que essas crianças
através do nosso exemplo, venham a conhecer o Senhor sem nós dizermos uma palavra, apenas com o nosso exemplo. Por isso era uma recomendação que eu deixo para todos nós, para mim também, sejamos um testemunho vivo para todos aqueles que convivem connosco dentro da nossa própria família e depois na sociedade em geral. Como eu disse há pouco, em Isaías, em Lucas no capítulo 24, peço perdão, não é Isaías, é Lucas 24, 45, diz: então o Senhor abriu-lhes o entendimento para poderem compreender as Escrituras. Repararam que no início eu fiz uma oração. Eu recomendo-vos que seguimos aquelas que são as instruções de Jesus mais preciosas. Notem, abriu-lhes o entendimento para poderem compreender as Escrituras. Só há esta possibilidade, que o nosso entendimento seja aberto. Vou contar-vos uma história de algo que se passou há muitos anos. É uma história muito antiga. Talvez ainda no meu tempo isto poderia ter acontecido, porque ainda sou do tempo em que as nossas terras, a nossa agricultura era feita com a tração animal. Uma senhora que tinha uma numerosa família, como era normal naquele tempo, e as famílias viviam praticamente todas da agricultura. E a lavoura na altura era muito pesada. E a senhora, muito cansada, e muitas vezes com essas famílias numerosas, uma parte do trabalho muito importante pertencia às mulheres. E então esta senhora, por alguma razão, foi ela que se dirigiu a uma feira para comprar um cavalo. Mas eram pessoas com muito pouco dinheiro. A agricultura foi, pelo menos naquele tempo, era uma coisa que não deixava muito dinheiro às pessoas. Havia até alguma dificuldade em todos os níveis para as famílias subsistirem com mais dignidade. Mas ela, cansada, sentiu que tinha necessidade de comprar um animal que ajudasse na lavoura e dirigiu-se então a uma feira. E correu a feira para baixo, para cima, foi vendo os preços dos cavalos, ver que os senhores que estavam a vender esses animais, uns mais velhos, outros mais novos, ela ia vendo o preço, ia vendo se tinha dinheiro para comprar um animal que fosse um bocadinho melhor, um bocadinho mais forte, mais jovem, que pudesse viver mais alguns anos. E ela de repente olhou e reparou que havia um cavalo com um aspecto muito jovem, mas que ninguém o tinha comprado. E o que é que fez a senhora? Dirigiu-se ao senhor, que era o dono do cavalo, e perguntou-lhe: olha, o senhor ainda não vendeu este animal, ele ainda parece tão jovem. Sabe, minha senhora, este cavalo é cego e é por isso que ninguém o quis levar. E ela ficou silenciosa durante um bocadinho, pensou. Eu acredito que fez uma oração. Ao Senhor. Normalmente estas pessoas eram muito crentes, eu tenho esse testemunho na minha própria família. Eu lembro-me da minha mãe chegar a estar 1 hora a orar pelos filhos todos. Éramos 6 filhos e ela citava o nosso nome diante de Deus. E ela então orava usando o nosso nome diante de Deus para nos apresentar ao Senhor nas suas necessidades, de nos educar, de nos trazer para um mundo em que nós pudéssemos ajudar a fazer este mundo melhor. E essa senhora certamente era como a minha mãe, fez uma oração e depois disse: eu levo esse cavalo que é muito barato e eu posso comprá-lo porque tenho dinheiro para ele. E sim, mas a senhora sabe que ele é cego. E ela disse: eu serei os olhos desse animal. A senhora disse: eu serei os olhos desse animal. Quer dizer que ia educar o animal, a fazer o trabalho, e isso aconteceu. Aquele animal tornou-se um animal ensinado, trouxe mais prosperidade à família, tirou-lhes muito trabalho, porque era um animal com muita força, ainda jovem. Sabem, meus queridos irmãos, e alguém que chegou certamente só hoje a esta reunião de oração, sabem, a Sagrada Escritura são os olhos de Deus a velar por nós. Ele educa-nos, Ele acompanha-nos, Ele dá-nos a mão, Ele, nos momentos de lágrimas que existem na vida de toda a gente, nos momentos de lágrimas, o Senhor não nos abandona. Ele foi o primeiro a chegar e será sempre o último a sair. E vocês agora estão aí, podem dizer assim: mas nós não vemos a Deus. Eu garanto-vos, podemos senti-lo. Eu asseguro-vos
pela minha experiência de vida, nós podemos sentir Deus. Aquele animal não tinha olhos. No entanto, ele sabia que pelos olhos daquela senhora, onde ele podia meter os pés, as patinhas em segurança, para puxar aquela carroça de tração animal, não é? Um arado, e para poder trazer benefício àquela família. Eu vou-vos dizer, meus queridos irmãos, garanto-vos, Deus é a mesma coisa através da sua palavra. Não esqueçam. E eu vou terminar aqui repetindo Lucas 24:45, um texto do Novo Testamento que fala exatamente aquilo que Jesus disse quando leu o Velho Testamento, como nós lhe chamamos. Então abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Estes são os olhos de Deus a velar por nós. Eu terminei aqui a minha meditação. Queria agora convidar-vos a cantarmos o hino número 464, 464. Agora, faço um apelo ao vosso coração, que se tiverem algum pedido de oração, vocês poderão enviar esse pedido para nós, que nós vamos orar. Quando estivermos aqui em conjunto, na igreja, nós vamos orar pelos pedidos que vocês nos dirigirem. E faço um apelo também ao vosso coração, para não esqueçam de acreditar que a Sagrada Escritura constantemente nos faz apelos ao coração. Então eu desejo-vos uma boa noite, que Deus vos proteja, mas antes de terminar, vou voltar durante uns momentos a orar convosco. Pai nosso que estás nos céus, foi um prazer estar aqui, querido Senhor, falar com os meus irmãos. Se eu cheguei a algum lado hoje, querido Senhor, pessoa que nunca nos ouviu, que o seu coração tenha sido tocado com o poder da Tua Palavra, não das minhas palavras, que eu sou um mero humano, como todos os outros,
com falhas, com seguro que tenho falhas, mas que sei que o meu Deus é muito mais poderoso que as minhas falhas. Que seja este o sentimento que fica no nosso coração hoje. Te rogo por Jesus. Amém.